Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. O tribunal estava tomado por uma tensão palpável naquela manhã. Os bancos de madeira envernizada, polidos pelos anos e pelas inúmeras audiências que haviam suportado, estavam ocupados por uma variedade de espectadores. Advogados, jornalistas, mas também curiosos atraídos pelo mistério e pela importância do caso. As conversas abafadas cessaram assim que a porta se abriu e o silêncio tomou conta do espaço. O piso de parquet estava frio, coberto de manchas desgastadas, e as colunas do tribunal, antigas e majestosas, pareciam observar cada movimento com uma dignidade quase sacrílega. No centro dessa cena solene, Kevin Diallo, um jovem negro na casa dos 30, permanecia ereto, imaculado em seu terno escuro, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Embora seu rosto demonstrasse calma e determinação, seus olhos revelavam um lampejo de apreensão. Ele não era advogado nem advogado de defesa oficial. Era o acusado, mas, em um ato de desafio e convicção, fizera uma promessa a si mesmo: seria seu próprio advogado. Sua postura firme e ereta não escondia a pressão sob a qual se encontrava, mas ele sabia que essa decisão redefiniria seu futuro. Do outro lado da sala, a juíza Veronique Lambert, entronizada em sua cadeira de madeira entalhada, observava a cena com um olhar de aço. Seu nome era sinônimo de rigor e severidade, mas também de certo desprezo por aqueles que considerava os oprimidos do sistema judiciário. Já na casa dos 50 anos, sua carreira como magistrada parecia marcada por uma mistura de frieza profissional e uma arrogância silenciosa que não escapava a ninguém. Ela tinha pouca paciência com aqueles que decidiam se defender sem a assistência de um advogado experiente. Ela vinha de uma família privilegiada, onde a etiqueta e o protocolo eram os pilares de uma vida cotidiana estruturada. Kevin, ao se apresentar sozinho, era uma anomalia em seu mundo de regras e convenções rígidas. Quando ela olhou para ele, sua expressão se transformou primeiro em uma pergunta silenciosa, depois em uma forma de surpresa misturada a um sutil desdém. Um suspiro escapou de seus lábios, embora quase inaudível. O juiz Lambert não estava acostumado a ver um réu tão confiante em seu próprio papel. Senhor Diallo, então o senhor quer se defender? Seu tom era o de uma professora se dirigindo a um aluno particularmente ousado. Alguns murmúrios percorreram a sala, e sorrisos se formaram aqui e ali, com alguns espectadores se divertindo com o que viam como uma tentativa de Kevin de jogar um jogo grande demais para ele. Kevin não reagiu aos sussurros ou aos olhares inquisitivos. Permaneceu imóvel, com o olhar fixo no juiz, e se posicionou com graça comedida. Seu coração batia forte, mas seu rosto permanecia calmo e impenetrável. Sim, meritíssimo. Sou perfeitamente capaz de me defender. A juíza, longe de se impressionar, esboçou um sorriso irônico. Era evidente que ela não acreditava, nem por um instante, que um cidadão comum, sem formação jurídica, pudesse desafiar o sistema com sucesso. Sério? Você tem formação jurídica ou acha que assistir a dramas jurídicos é suficiente? A risada leve que irrompeu da sala pareceu confirmar sua opinião. Foi um momento de pressão, mas Kevin não demonstrou nada. Ajustou a gravata, um toque de elegância em meio ao tumulto, e respondeu com confiança inabalável, sua voz clara e tom comedido rompendo o silêncio que se instalara. Sou doutor em Direito Constitucional e leciono na universidade. Também publiquei diversos artigos sobre erros processuais e presunção de inocência. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os murmúrios cessaram imediatamente, como se o vento tivesse congelado. Até os jornalistas se inclinaram ligeiramente para frente, com as canetas pairando no ar. A juíza Lambert, no entanto, pareceu perdida por um instante. Ela examinou rapidamente o arquivo à sua frente, seus olhos pousando na informação que inicialmente havia ignorado. Leu-a atentamente e, por uma fração de segundo, seu rosto perdeu um pouco da postura habitual. Kevin não era apenas um homem que decidirá se defender sem motivo. Ele era um especialista, alguém cujo conhecimento da lei fazia tremer até o mais poderoso. No entanto, com sua arrogância habitual, faltava-lhe coragem para admitir seu erro. Ela pigarreou, tentando esconder a sombra de confusão que a atingiu. Muito bem, senhor Diallo. Veremos se a sua perícia está à altura. Mas suas palavras, ditas com certa frieza, não conseguiram mascarar a leve quebra em sua confiança. Kevin, por sua vez,
Já estava sentado, pronto para falar com precisão cirúrgica. Sabia que a batalha estava apenas começando, mas, pela primeira vez, sentia-se em uma posição de força. O julgamento começou em um clima tenso, com o tribunal tomado por uma sensação de expectativa. A acusação, embora leve, havia sido exagerada. Kevin foi acusado de se recusar a cooperar durante uma abordagem policial, uma acusação trivial que, se aceita, poderia ter consequências desproporcionais para sua ficha criminal. As autoridades policiais, retratadas como protetoras da ordem pública, consideraram o incidente como insubordinação, uma obstrução ao seu trabalho e um desafio à sua autoridade. Mas, assim que Kevin prestou depoimento, demonstrou com impressionante habilidade que essa versão dos eventos não era apenas tendenciosa, mas completamente falsa. Com um gesto firme, voltou-se para a sala, seu olhar percorrendo primeiro os jurados, e em seguida, fixando-se no juiz Lambert, que agora observava com um olhar mais curioso. Sua voz ecoou pela sala, clara, calma, mas com inegável autoridade. Começou expondo os fatos em sua totalidade e, em seguida, com auxílio de citações precisas de jurisprudência, demonstrou que os policiais agiram fora do quadro legal. Não havia sido informado de seus direitos, a abordagem não fora justificada por um motivo legítimo e, acima de tudo, os policiais ignoraram procedimentos básicos, violando assim diversos princípios constitucionais. Ele dedicou-se a detalhar as irregularidades no boletim de ocorrência, apontando uma omissão crucial: a omissão de mencionar as circunstâncias exatas que justificariam a abordagem, bem como a falta de transparência quanto à identidade dos policiais envolvidos. Em seguida, com precisão cirúrgica, destacou uma flagrante contradição no depoimento de um dos policiais. O policial alegou que Kevin havia permanecido silencioso e pouco cooperativo, quando, na verdade, havia respondido a todas as perguntas feitas, mas de forma educada, em conformidade com seus direitos. O policial então alegou que não havia conseguido realizar uma verificação de identidade por motivos pouco claros, o que contradizia outra declaração anterior. O advogado em Kevin estava trabalhando metodicamente, demolindo cada peça do quebra-cabeça apresentada pela acusação. A argumentação de Kevin era clara, estruturada e, acima de tudo, imparável. Ele não apenas questionou as evidências, tornou-as obsoletas, transformando um caso aparentemente trivial em um exemplo flagrante de injustiça sistêmica. Gradualmente, os murmúrios de hilaridade na sala diminuíram. As risadas dos espectadores se dissiparam como uma névoa, e a atenção da sala se concentrou totalmente nele. Os jornalistas, que tinham vindo testemunhar um julgamento que acreditavam ser simples, tomaram notas freneticamente, com os olhares fixos em Kevin, como se estivessem testemunhando o nascimento de uma nova estrela no céu jurídico. Até mesmo o promotor, aquele que havia apresentado o caso com confiança inabalável, parecia cada vez mais perturbado. Sua testa franziu enquanto ele examinava os argumentos de Kevin, procurando desesperadamente por uma brecha onde pudesse usar suas próprias réplicas. Mas nada funcionou. Kevin não deixou espaço para ambiguidade. A juíza Lambert, inicialmente todo-poderosa atrás de sua mesa, começou a perder a confiança. Todas as tentativas que ela fazia para encurralar Kevin, para martelar um prego em seu argumento, eram habilmente contornadas. Ela havia tentado várias manobras, na esperança de perturbar o réu, mas Kevin sempre respondia com uma clareza que desafiava suas expectativas. Seu sarcasmo gradualmente se dissipou, substituído por interesse genuíno. Ela entendeu que estava diante não apenas de um réu, mas de um verdadeiro gênio do direito, uma mente capaz de desconstruir um julgamento inteiro com a simplicidade de um professor diante de seus alunos. Seu olhar, antes tingido de condescendência, tornou-se mais perscrutador. A ironia em suas observações tornou-se cada vez mais discreta, e o respeito lentamente começou a transparecer por sua máscara de autoridade. Após 2 horas de intenso debate, a atmosfera era quase elétrica. A juíza Lambert, visivelmente perturbada com a reviravolta dos acontecimentos, pediu um intervalo antes de proferir seu veredito. Ela se escondeu atrás da mesa, folheando os documentos, a mente trabalhando para analisar cada palavra da argumentação de Kevin. Os espectadores, enquanto isso, aguardavam em silêncio tenso, com o olhar fixo na sala do tribunal. O som da porta se abrindo novamente assustou a plateia. A juíza, com o rosto agora mais sério, retornou à cadeira, desta vez sem o ar altivo, e fixou em Kevin um olhar menos frio e menos distante. Senhor Diallo,
Após análise cuidadosa do seu processo e da sua alegação, declaro que as acusações contra o senhor são infundadas. O senhor está em liberdade. Um murmúrio percorreu a sala, inicialmente silencioso, depois se intensificando, enquanto a plateia assimilava o significado daquela declaração. Para um homem acusado de um delito menor, o resultado daquele julgamento foi uma vitória retumbante, que repercutiria muito além do tribunal. Mas antes de deixar o banco das testemunhas, o juiz Lambert, com uma voz mais comedida, quase pensativa, acrescentou: quero dizer que subestimei suas habilidades e reconheço seu talento jurídico. Espero que considere uma carreira na magistratura. Seria uma perda para a justiça se você não colocasse seu conhecimento a serviço da lei. Kevin, sem se deixar levar pela tentação de uma resposta amarga, sorriu levemente, com um brilho de aço nos olhos. Obrigada, senhora juíza. Mas, como a senhora sabe, a justiça ainda tem um longo caminho a percorrer para julgar as pessoas pelo que elas valem, não pelo que aparentam ser. Ele curvou-se levemente, um gesto de respeito que contrastava com a hostilidade inicial da plateia, e então saiu da sala sob o olhar admirado e um tanto atônito de muitos espectadores. Poucos dias depois, a notícia se espalhou pelos círculos jurídicos. Escritórios de advocacia de prestígio começaram a contatá-lo, buscando recrutar um talento que não pudesse mais ser ignorado. Kevin Diallo, outrora ridicularizado e subestimado, acabava de provar a todos que não era apenas uma das mentes jurídicas mais brilhantes de sua geração, mas também um homem capaz de redefinir as regras do jogo.